Curso CA, aula 13, filtro passa-baixas. O filtro passa-baixas é essencialmente um circuito RC série, somente que agora a tensão de saída é obtida em cima do capacitor. A análise é muito parecida com a já feita no filtro passa-altas. Existe uma expressão que dá o módulo do ganho, isto é, a relação entre Vs e VE é dada por essa expressão, 1 dividido por raiz quadrada de 1 mais F dividido por Fc ao quadrado. Observe que no filtro passa-altas era Fc dividido por F. A tensão, portanto, ou em decibéis, é 20 vezes o logaritmo desta relação. Também nós temos uma expressão que dá a fase do ganho, isto é, a defasagem entre a tensão de saída e a tensão de entrada depende da frequência do sinal de entrada. Por exemplo, se a frequência do sinal de entrada for igual à frequência de corte, então nesse caso a defasagem é de 45 graus. O gráfico do ganho. Vamos analisar o comportamento do ganho em função da frequência. Por exemplo, se o sinal de entrada tem frequência zero ou tende para zero, então a relação F dividido por Fc vai tender para zero. Portanto, o ganho tende para 1. Em outras palavras, se a entrada é uma tensão contínua, quando o capacitor se carrega, a tensão de saída vai ser igual à tensão de entrada. Isto é, o capacitor se carrega com o valor da tensão de entrada. Então, o ganho é 1. Se, por outro lado, a frequência do sinal de entrada for muito maior que a frequência de corte, o que vai acontecer? A reatância do capacitor diminui muito e, consequentemente, a tensão de saída diminui e, portanto, o ganho diminui. Exatamente quando a frequência do sinal for 10 vezes a frequência de corte, substituindo na expressão, resultará num ganho de 0,1 aproximadamente, ou menos 20 dB. Se F for 100 vezes Fc, novamente, vai resultar um ganho de 0,01 ou menos 40 dB. Por outro lado, se a frequência do sinal de entrada for exatamente igual à frequência de corte, e não esquecer que a frequência de corte ela é calculada exatamente como no filtro passa-altas, isto é, 1 dividido por 2π vezes R e vezes C. Então, se F for igual a Fc, o que acontece? O ganho vai ser 0,707 ou menos 3 dB. Por fim, se F for muito alto, isto é, tender para infinito, obviamente que esse número tende para infinito, portanto, esse número tende para zero. Isto é, o ganho tende para zero. Em outras palavras, para uma frequência muito alta, o capacitor se comportará como um curto-circuito e, portanto, a tensão na saída vai ser zero. Colocando no gráfico essas condições, se representarmos no gráfico relação Vs-VE, nós teremos um gráfico onde, para a frequência próximo de zero, o ganho é aproximadamente 1, ou é 1. Estamos no patamar. À medida que a frequência aumenta, na frequência de corte, o que acontece com o ganho? O ganho cai para 0,707. Se aumentarmos mais ainda a frequência, para uma frequência de 10 vezes a frequência de corte, o ganho vai ser 0,1. Se for 100 vezes, vai ser 0,01. E assim por diante. Representando isso em decibéis. Então, nós temos aqui o gráfico que mostra o ganho em decibéis em função da frequência.
Então, se a frequência é próxima de zero, muito abaixo da frequência de corte, o ganho é aproximadamente 1 no gráfico de cima ou 0 dB no de baixo. Na frequência de corte, quando F for igual a FC, o ganho cai para 3 dB. Não esqueça, tem a ver com a audição. Qualquer variação de som menor que 3 dB, o ser humano não consegue distinguir. Somente quando a variação for maior que 3 dB. Se a frequência for 10 vezes FC, o que acontece com o ganho? Vale aproximadamente menos 20 dB. Para uma frequência 100 vezes a frequência de corte, o ganho vai valer quanto? Menos 40 dB. Então, esse é o filtro passa altas ou passa baixas. Passa altas a gente viu na aula passada. Por quê? Porque ele vai deixar passar somente sinais com frequência abaixo da frequência de corte. Todos os sinais acima da frequência de corte vão ser atenuados. E essa atenuação é tanto maior quanto maior for a frequência do sinal em relação à frequência de corte. Então, por hoje, terminamos. Na próxima aula, vamos analisar em detalhes um filtro passa baixa. Até lá, portanto.